Olá, estou de volta com mais vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre o concurso da Cefaz do estado de Sergipe. Já são diversas alterações na lei complementar que regulamenta a carreira do órgão, que dá a entender para a gente que o órgão está se organizando para a realização do próximo concurso, assim como tivemos já 20 agora de agosto de 2024 a publicação no Diário Oficial do Estado da portaria que constitui a comissão que vai organizar o concurso, como veremos na sequência, tá? Então eu trago para vocês diversas informações trazendo várias alterações na lei complementar que regulamenta a carreira do órgão, para que vocês tenham noção de que forma isso pode impactar no novo edital do concurso, que, ao que tudo indica, teremos esse edital muito em breve. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai sair daqui sabendo exatamente como se preparar, como organizar o seu planejamento, considerando o último edital, que é bem recente, inclusive é de 2022, como veremos, foi realizado pela Banca Sebrasp e trouxe ali um diferencial importante. Portanto, fica comigo para que vocês acompanhem todas essas informações. Bom, são 10 vagas imediatas e mais de 40 vagas de cadastro de reserva para o cargo de auditor fiscal tributário, como veremos. Eu sou Olivia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanha até o final deste vídeo. Bom, como eu falei com vocês, agora, dia 20 de agosto de 2024, foi publicada a portaria que tem como objetivo constituir, no âmbito da Secretaria de Administração SEAD do Estado de Sergipe, a comissão de concurso para o preenchimento de vagas de auditor fiscal tributário, tá? Então, considerando por fim a autorização governamental para a realização de concurso público, então esse concurso público ele foi autorizado, tá? Para o preenchimento de vagas de auditor fiscal tributário, conforme o processo que está tramitando na Cefaz, na Secretaria da Fazenda do Estado. A comissão é constituída nos termos do artigo 2º dessa portaria, que são esses servidores aqui que compõem a comissão, tem por competência a realização de atividades necessárias para a realização do concurso público acima mencionado, especialmente para definir os parâmetros e as etapas do concurso público, em conjunto com a empresa contratada. Então, agora essa comissão vai trabalhar na contratação para a contratação dessa empresa e definindo os parâmetros. Veremos aqui que as etapas do concurso já estão previstas na lei complementar do cargo, elaborar o edital de abertura do certame, acompanhar as inscrições e todas as etapas seguintes deste concurso. Tá? Na sequência, identificaremos aí algumas fases agora de encaminhamento do concurso, tendo em vista a formação dessa comissão agora em agosto. Então, veremos, inclusive, tendo como referência o último edital, que é de 2022, o prazo de pós-edital do último concurso, e temos aí desenhando um cenário bastante parecido com o que aconteceu no último concurso, que é o que vocês verão aqui agora. Tá? Então, Olivia, fases de encaminhamento do concurso e expectativa de data de prova para a Cefaz de Sergipe. Então, tivemos agora em agosto de 2024 a formação dessa comissão organizadora. Muito possivelmente teremos banco e elaboração do edital até dezembro de 2024, então estamos falando agora do mês inteiro de setembro, outubro, novembro e dezembro, para que esse edital seja publicado. Publicação do edital possivelmente ali em janeiro ou mesmo em dezembro de 2024. Aplicação das provas possivelmente no mês de abril de 2025, com gabaritos aqui até junho de 2025, na verdade abril de 2025. E resultado final e nomeações a partir de junho de 2025. Ou seja, teríamos algo em torno de 7 meses até a data da prova, a contar de agora. Uma formação importante que a gente traz do último edital e que pode ser um desenho, aquele cenário que eu falei para vocês, está se desenhando um cenário muito parecido com o que aconteceu no último, é que no último o edital foi publicado em 30 de dezembro de 2021 e essas provas aconteceram ali no início de abril do ano seguinte, de 2022. Então agora com essa formação da comissão que vai organizar o concurso, poderemos sim ter a publicação do edital até dezembro, o que é bastante factível, e a realização da prova da Cefaz Sergipe em abril de 2025, que é o que está colocado aqui, tá? Então, um novo cenário muito parecido com o que foi lá em 2021/2022, parece estar se desenhando, o que daria para vocês
um pós-edital de 94 dias, como foi o último, tá? Mas, obviamente, se você já começa a sua preparação desde agora, você não teria só os 94 dias, você teria realmente os 7 meses até a data da prova, se a gente considera de agora até o mês de abril de 2025. Então, agora realmente é tempo de correr, né, na preparação para esse concurso. A remuneração desse cargo, ela passou por um aumento significativo do último edital para agora, tá? O último edital previu a remuneração inicial de 9.400, agora, como veremos, a remuneração inicial é de mais de 16 mil e chegando ali ao final da carreira em pouco tempo, conforme essas regulamentações pelas quais a lei complementar passou, tá? Então, temos aqui algumas mudanças, aqui eu trago para vocês algumas mudanças que já impactam no novo edital, em termos de formação exigida, em termos de cargo, em termos de área de especialidade, tá? E possivelmente em termos também de disciplinas a serem cobradas no novo edital, tá? Então, temos aqui como eram requisitos para investidura no cargo efetivo de auditor fiscal tributário, além desses requisitos padrões, tá? Possuir formação de nível superior em curso de graduação plena, título de bacharelado em áreas de administração, contábeis, ciências da computação, engenharia de computação, direito, economia, estatística ou sistema de informação, tá? Então, isso aqui, essa exigência de formação específica, ela morreu, ela não existe mais. Então, foi revogado esse inciso da lei complementar que regulamenta a carreira. Então, aqui, como ficou, foi tudo mexido, foi toda ela alterada. A última alteração, como eu falei para vocês, é super recente, agora é de julho de 2024, o que realmente dá a entender para a gente que o órgão está se preparando para receber os novos servidores, para realizar um novo concurso. E Lívia, como que ficou, né? Agora, já que não tem aquela previsão das formações específicas na lei complementar da carreira. O novo texto da lei diz que são requisitos indispensáveis para a investidura no cargo de provimento efetivo de auditor fiscal tributário, aqueles previstos no anexo 2 desta lei complementar, que são esses aqui, tá? Depois vocês podem dar uma lida aqui com calma, mas o que eu quero falar para vocês é que todas aquelas formações específicas que eram exigidas anteriormente, hoje já não são mais, tá? Mas uma alteração recente também na lei trouxe não só formações específicas, mas áreas especializadas em que o novo concurso poderia se realizar. Inclusive, é uma fala do próprio secretário dizer que o órgão, ele caminha, né? A estrutura dele, as atribuições e os trabalhos que são realizados na Secretaria da Fazenda, elas caminham para essa divisão interna de áreas especializadas. E quais que seriam essas áreas especializadas? É o que está dito aí no parágrafo único do artigo 7º da lei agora alterada, tá? Essa alteração foi dada pela Lei Complementar 414 de abril de 2024. Então, novamente, essa lei foi toda mexida em julho, em abril, em 2022, em 2023, então ela vem sendo desde 2022 constantemente alterada, sendo a última agora em julho de 2024. Então, essa alteração em abril de 2024, ela previu algumas especialidades no âmbito da Cefaz de Sergipe, tá? Então, o concurso público a que se refere o caput deste artigo pode ser realizado para as áreas de especialização de tributação, arrecadação, fiscalização, tecnologia da informação e finanças públicas, conforme previsto em edital. Então, sai a exigência daquelas formações específicas e entra, então, no cenário a possibilidade do edital trazer áreas especializadas. E, Lívia, o que isso impacta? Impacta que, muito possivelmente, teremos a possibilidade de candidatos de diversas formações concorrerem a essas áreas. Obviamente, eles teriam que se preparar para o edital, para conjunto ali de matérias atinentes a cada uma dessas áreas, mas eles, em tese, poderiam ter qualquer nível superior, qualquer formação de nível superior, não mais presa àquelas formações específicas que previa anteriormente a Lei Complementar do Cargo. Tá? Então, talvez tenhamos no novo edital essas áreas, a área de tributação e arrecadação e fiscalização, a área de tecnologia da informação e a área de finanças públicas, que inclusive poderia se assemelhar
a uma área de controle, tá? Inclusive, recentemente, eu fiz uma apresentação aqui com relação à Cefaz do Piauí, e lá também prevê cargos específicos para tributação, arrecadação e fiscalização e finanças públicas. Então, algo parecido poderemos esperar no próximo concurso. E essas finanças públicas, ela poderia estar atrelada não só à área do Tesouro Estadual, como à área também de controle e auditoria governamental, tá? Então, esse concurso tende a se aproximar também em algumas das suas áreas, a área de controle, tá? Então temos aí os cargos, as áreas especializadas em fiscalização, tributação e arrecadação, e muito possivelmente uma área relativa ali ao Tesouro Estadual, às finanças públicas e à auditoria governamental, e aquela área ali específica de tecnologia da informação, o que daria certa possibilidade de não ter no conteúdo programático para as demais áreas um conteúdo tão robusto de tecnologia da informação como foi no último edital, tá? Veremos aqui mais para frente que o último edital de 2022 trouxe um conteúdo muito pesado de tecnologia da informação para o concurso, que era um concurso geral, né? Não era um concurso para áreas especializadas. Então, todos que fizessem ali, independente da área de formação, seja contador, seja economista, seja da área de direito, tiveram que encarar uma prova de tecnologia da informação muito pesada, muito parecida, inclusive, com o que aconteceu no concurso da Cefaz MT realizado agora em 2023 pela FGV, tá? Então, com essa agora distribuição em especialidades, é possível que aqueles que façam a área de tributação, arrecadação e fiscalização e a área de finanças públicas não tenham que se deparar com conteúdo de tecnologia da informação tão pesado, tá? É uma esperança, né, que se desenha, eu imagino que é um cenário realmente que se desenha, e deveremos ter aí nos próximos meses esse edital, muito possivelmente confirmando isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Etapas do concurso. Então, a lei complementar já define quais são as etapas do concurso público. O concurso para provimento originário da carreira de auditoria fiscal deve ser realizado em 3 etapas. Quais são elas? A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, que consiste na aprovação de prova de conhecimentos gerais e específicos. A segunda, de caráter classificatório, que versa sobre exames de títulos acadêmicos e trabalhos científicos publicados. E a terceira, de caráter eliminatório, que consiste na participação em curso de formação. Então, essas etapas já estão previstas em lei. Esse é um texto recente, tá? Que já foi alterado a partir dessas diversas mudanças que ocorreram na lei do cargo. Para a prova que se refere ao inciso 2 do CAPT, que seria a de títulos, exame de títulos acadêmicos e trabalhos científicos, são considerados títulos acadêmicos de ensino superior em nível de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado e trabalhos científicos publicados relacionados às atribuições do cargo de auditor fiscal tributário nos termos estabelecidos no edital do concurso. Então, todos esses trabalhos científicos, eles teriam que ter, de algum modo, relação com as áreas, com as atribuições do cargo. Imagina agora, seja na área de finanças públicas, de fiscalização, arrecadação e tributação, ou na área de tecnologia da informação, que são as novas especialidades da Cefaz de Sergipe, tá? Vencimento básico do cargo, também alterado aqui já pela Lei Complementar 421 de julho de 2024, que foi a que eu mencionei para vocês, já traz o vencimento básico inicial de R$16.000, tá? Observem que também uma alteração que foi realizada a partir dessas diversas alterações foram os padrões aqui de progressão, tá? Vocês verão como que adiante, vocês verão como que essa progressão se dá. Então, vejam que são 4 padrões, né? 4 classes, 14 referências, tá? Em que ano a ano você teria essa variação aqui na sua remuneração. Então, são saltos, inclusive, bastante expressivos, né? Temos ali em torno de R$1.000 a cada ano, chegando a uma situação em que passa dos R$1.000, tá? E vocês verão aqui à frente como que essas progressões, elas acontecem em que tempo, tá? Mas como eu mencionei anteriormente, o vencimento básico agora,
previsto, inclusive para vocês que ingressarão agora no ano que vem, tá? Neste cargo, ele é muito maior do que aquela remuneração inicial que foi prevista no último edital, que, como eu falei para vocês, estava em torno ali de 9.400. Lembrando que esse valor é o vencimento básico e que, assim, além dele, o servidor ele tem diversas outras vantagens que dá para ele uma remuneração inicial muito maior do que esse valor de 16 mil. Mas já foi, sem dúvida, um grande avanço em termos da carreira, esse salto remuneratório que ocorreu aí nos últimos 2 anos, tá? Aqui temos a progressão, como eu falei, a carreira, ela tem um total de 14 referências que correspondem aos padrões de enquadramento funcional e de vencimento básico dos seus servidores, tá? O desenvolvimento funcional do servidor na carreira, ele deve ocorrer mediante a progressão e nível de quanto em quanto tempo o servidor progride. Conforme o novo texto aqui da lei complementar que regulamenta a carreira, a progressão, que é a passagem do servidor de uma referência a outra imediatamente seguinte, deve ocorrer sempre que o servidor permanecer 1 ano na mesma referência. Então, o servidor ele passa aqui 1 ano na referência 1, no ano seguinte ele já está na referência 2, depois na 3, na 4, de modo que, em tese, em 14 anos ele estará recebendo aqui o teto, tá? Atualmente, o teto de R$ 31.415. Obviamente que ao final dos 14 anos de agora em diante, esse valor muito possivelmente estará ali, né, beirando o teto, inclusive se confirmar, a partir de 2027, esse teto será o teto dos ministros do STF, que hoje está um pouco mais de R$ 44 mil, tá? Esse será o teto dos auditores fiscais daqui a 2 anos, tá? Então, sem dúvida, é uma excelente remuneração, sem contar ainda os benefícios, as vantagens que o servidor, o auditor fiscal, tem neste cargo, tá? Então, de ano em ano, ele progrediria. Regime de trabalho, um ponto muito importante. Estamos falando, imagina, de um cargo de auditor fiscal com remuneração inicial de R$ 16 mil e mais vantagens, que somem muito o valor inicial que está previsto no vencimento básico, além da possibilidade de chegar ao teto do ministro do STF. Estamos falando de uma jornada de trabalho de 6 horas diárias e 30 horas semanais, com possibilidade ainda de realização de plantão fiscal. Tá? Então, tudo isso é texto novo da lei complementar que regulamenta a carreira e prevê as 30 horas semanais. Isso já era uma previsão do último edital e foi algo que não foi mexido, tá? Após todas essas alterações. Então, a jornada do servidor, do auditor, continua sendo de 6 horas diárias, 30 horas semanais, com possibilidade de realização de plantão fiscal, que é organizada, né, com jornada, esse plantão fiscal é organizado com jornada de 24 horas ininterruptas de revezamento por 120 horas consecutivas de descanso, ou de outra forma, desde que assegurada a mesma proporção entre as horas de trabalho e as de descanso. Então, além da jornada de trabalho muito menor do que as normalmente praticadas, que são aquelas de 40 horas semanais, o servidor ainda tem possibilidade de realização de plantão fiscal, tá? Com algumas horas consecutivas ininterruptas de trabalho e mais horas ampliadas de descanso. O último concurso ele aconteceu em 2022, foi realizado pela banca Sebrasp, tá? As vagas para o auditor técnico de tributos, 10 vagas mais 40 vagas previstas. Eram 10 vagas imediatas no edital, mais 40 de formação de cadastro de reserva, e todos foram convocados, tá? Todos foram convocados e o órgão segue necessitando de novos servidores. O curso superior de formação em formações específicas, que eram aquelas formações exigidas anteriormente, conforme aquele texto antigo da lei complementar, então ciências contábeis, direito, ciência da informação, economia, administração, enfim, foram essas as formações específicas. Agora, com essa alteração e essa eliminação desse texto da lei complementar, é muito possível que haja a possibilidade de qualquer área de formação superior, mas o candidato deverá escolher, então, ali a especialidade em que concorrerá, tá? Muito possivelmente teremos aí essas vagas, essas novas vagas distribuídas para essas 3 especialidades. Fiscalização, arrecadação e tributação, que seria a área efetivamente, né, do auditor fiscal propriamente dito.
a área de tecnologia da informação e a área de finanças públicas. Então, a área o cargo finalística, a área especialidade finalística da Cefaz seria a área de fiscalização, arrecadação e tributação, tá? Além disso, teríamos a área de tecnologia da informação e a área de finanças públicas. No último concurso foram provas objetivas e discursivas, tá? Um detalhe importante, e não foi só uma discursiva, tivemos um estudo de caso e uma dissertação, que eu trago para vocês aqui à frente, quais foram esses textos, tá? Quais foram essas propostas da prova de 2022. Então, além das provas objetivas, essa prova trouxe um desenho, inclusive, bastante singular com relação a essas provas objetivas, que foram conhecimentos gerais e específicos no turno da manhã, mais conhecimentos gerais e específicos no turno da tarde, além dessas duas provas discursivas, tá? Então, aqui essa informação você já tem, que o último concurso teve edital publicado em 30 de dezembro e as provas aconteceram em 3 de abril de 2022, 94 dias depois do edital. Então, novamente, é um cenário que pode se repetir agora em 2024/2025. Com o edital sendo publicado ainda esse ano e provas ali possivelmente em abril do ano que vem, o que daria cerca de 7 meses a contar de agora até a data da prova. Por isso, vocês precisam realmente correr na preparação para esse concurso. Excelente cargo, excelente órgão e excelente estado, né? O estado de Sergipe, que tem uma qualidade de vida muito boa, muito próxima ali da Bahia, por exemplo, e do estado de Alagoas e dos demais estados ali do Nordeste. Excelente remuneração e excelente jornada de trabalho. Imagina, são 30 horas semanais, né? O que se destaca bastante em relação aos demais órgãos, né, que tem um cargo como esse, que em geral é de 40 horas semanais. Então, vale muito a pena a preparação, vocês investirem tudo o que vocês puderem em termos de tempo, esforço, para que vocês consigam realmente fazer uma excelente preparação a partir de agora para esse concurso. Considerem, inclusive, vir fazer parte da mentoria D7 de 7, para que você consiga avançar muito rapidamente em todos os conteúdos do edital anterior, que inclusive é bastante recente, e já prevendo essas possíveis mudanças nessas especialidades, tendo aí uma possível conexão com concursos da área de controle na especialidade de finanças públicas, tá? Essa foi a estrutura da prova que eu estava comentando com vocês. Foram duas provas, né, manhã e tarde. Aí, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, tivemos conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, que no caso aqui, língua portuguesa e conhecimento sobre o estado de Sergipe. Então, foram 6 questões de língua portuguesa, 4 sobre conhecimento do estado de Sergipe e conhecimentos específicos, tá? Então, aqui tivemos conhecimentos gerais com peso 1 e os conhecimentos específicos com peso 2. Então, de 60 questões, foram 10 pontos aqui, mais 100 pontos aqui, porque aqui tinham 50 questões, vezes 2, 100 pontos, tá? Então, na prova da manhã, 110 pontos. Na prova da tarde, mesma estrutura, 110 pontos. 10 pontinhos aqui dos conhecimentos gerais, que tinham peso 1, informática, direito penal, estatística e raciocínio lógico, tá? E as matérias dos conhecimentos específicos com peso 2, mais 50 questões, vezes 2, 100 pontos. Total de pontos da prova, 220, sendo que, tá? Um detalhe muito importante, gente, sendo que desses 220 pontos totais da sua prova, 160 pontos foram dessas matérias em destaque. Ou seja, 73% do total de pontos da prova vieram do direito tributário, da auditoria fiscal, do direito constitucional, da legislação tributária, administração fiscal e ética no serviço público, tecnologia da informação e contabilidade de custos. Cerca ali de 6 matérias corresponderam, né, a 73% do total de pontos da prova. Então, foi um edital robusto, diversas matérias, mas que, se você realmente faz um estudo, né, eficiente do conteúdo da estrutura da sua prova, você consegue focar muito bem para aquelas matérias que realmente te dariam o grosso de pontos da sua prova, que foram essas 6 matérias, tá? Então, foram cerca de 6 disciplinas com peso de 73% do total de pontos da prova e exigia-se do candidato mínimo de 50% nos conhecimentos gerais e 50% nos conhecimentos específicos, tá? Então, conhecimentos gerais, se eram aqui 10 questões, o candidato deveria fazer 5 pontos aqui
5 pontos aqui no mínimo, tá? E na parte de conhecimentos específicos também, das 50 questões e 50 questões aqui, o candidato deveria fazer 50%, tá? Então, essa foi a estrutura da prova, foram 4 horas para a parte da manhã e 4 horas para a parte da tarde, sendo que na parte da manhã, conhecimentos gerais e básicos, mais um estudo de caso, como veremos adiante, e na parte da tarde, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, mais uma dissertação, tá? Então, vejam, aqui eu apresento para vocês, na verdade, a grandeza das disciplinas, né? Então, vejam que as matérias de Direito Tributário, Legislação Tributária, Auditoria Fiscal e Tecnologia da Informação, só essas matérias corresponderam a 73% do total de pontos da prova, né? Na verdade, até aqui, né? Essa linhazinha até que você considera até aqui. Direito Constitucional e Contabilidade de Custos. Foram 6 matérias correspondendo a 73% do total de pontos da sua prova. Então, veja realmente a relevância dessas disciplinas no seu estudo. E com relação ao conteúdo de TI, Lívia, você falou que foi um conteúdo bastante robusto que se assemelha ao que presenciamos na prova do Cefaz-MT. Sim, como vocês podem ver aqui, foram 15 questões na parte dos conhecimentos específicos com peso 2. Então, na verdade, foram 30 pontos só de tecnologia da informação, o equivalente aos pontos da legislação tributária e do direito tributário. Então, já foi uma matéria com um peso muito grande na sua prova. Então, novamente, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, se tivermos realmente no próximo edital essa separação entre tributação, fiscalização e arrecadação, finanças públicas e TI, é possível que para as áreas de fiscalização e finanças públicas a gente não tenha um peso tão grande na tecnologia da informação e esse peso venha maior na área específica da tecnologia da informação. Porque, como veremos aqui, esse conteúdo de TI, que foi para todo mundo, todo auditor, todo mundo, né, independente ali da área de formação, seja você do direito, da contabilidade, da economia, enfim, né, você teve esse peso realmente grande na matéria. Então, tínhamos ali candidatos com formações na área de TI, Sistema da Informação, que acabaram, de algum modo, né, se favorecendo com o peso grande que teve a tecnologia da informação no edital passado. Então, com o desenho do novo edital, é possível que isso esteja mais equilibrado e que candidatos que estejam concorrendo à área de fiscalização e à área de finanças não tenham que se deparar com conteúdo de tecnologia da informação tão pesado, né? Então, no último edital, foi gestão de TI, sistema de informação, fundamentos de banco de dados, ciência de dados e segurança da informação. Todos esses tópicos bastante cumprido aqui no edital, tá? Então, bastante significativo, bastante puxado. É possível que nas outras especialidades também venha algo, mas imagino que seja muito menor do que o que virá para a área específica de tecnologia da informação, tá? Então, o edital de 2022 já trazia a disciplina de tecnologia da informação, 15 itens com peso 2 nos padrões do que foi o famoso edital da Cefaz-MT, tá? Com relação às discursivas, que também foi algo diferenciado, não é usual a presença de provas discursivas em concursos da área fiscal. Inclusive, vou deixar linkado aqui, no guia definitivo da área fiscal, eu analisei 43 editais de fiscos estaduais, municipais e da Receita Federal do Brasil dos últimos 10 anos, e verifiquei que deles, dos 43, 44% tiveram a fase discursiva, tá? Enquanto que na área de controle, esse percentual é de 88%. Então, enquanto na área de controle 88% dos editais das provas trazem a fase discursiva, na área fiscal esse valor é a metade, 44%. Nesse caso específico da Cefaz-Sergipe de 2023 e de 2022, entrou nessa estatística dentre os 44% que trouxeram a etapa discursiva em sua prova, tá? Foi um estudo de caso e não foi uma simples discursiva, tá? Foram 2 provas, manhã e tarde. Um estudo de caso de até 30 linhas no período da manhã sobre a matéria de auditoria e uma redação de dissertação de até 20 linhas no turno da tarde sobre conhecimentos
sobre o estado de Sergipe, tá? Aqui eu trago para vocês essas provas discursivas para que vocês identifiquem exatamente como que foi a abordagem, né? Então foi um estudo de caso, um caso apresentado em que o candidato ele teria, né, que apresentar ali, discorrer sobre um fato apresentado, que no caso era um falso crescimento do patrimônio líquido, portanto da matéria auditoria contábil, tá? E uma dissertação no período da tarde falando sobre a mudança da capital sergipana para Aracaju, o que precisaria que o candidato tivesse o conhecimento sobre o estado de Sergipe, como foi uma matéria prevista, um conteúdo previsto ali nos conhecimentos básicos na prova da manhã, tá? Então foram 2 provas discursivas. É possível que no próximo edital também traga a etapa discursiva, novamente lembrando que teremos 3 áreas, muito possivelmente 3 áreas distintas. É possível que tenhamos uma mesma prova para as 3 áreas ou discursivas distintas para cada uma das áreas. Área de fiscalização, tributação e arrecadação, área de finanças públicas e a área de tecnologia da informação, possível que traga ali, então, questões discursivas distintas para cada uma dessas especialidades, tá? Aqui eu trago para vocês uma proposta de ciclo de estudos, considerando este edital específico e considerando as matérias que realmente tiveram um peso significativo nessa prova. Tá? Então, diferente dos outros editais, que língua portuguesa se destaca, o direito administrativo também, no caso deste concurso específico do estado de Sergipe, da Cefaz Sergipe, essas matérias realmente tiveram uma relevância muito grande. Então, direito tributário, a contabilidade geral, a tecnologia da informação, direito constitucional de custos e auditoria fiscal, em detrimento dessas outras matérias aqui. Por isso que elas não estão de antemão nesse ciclo sugerido, tá? Então, se a gente leva em consideração o último edital, que é super recente, esses conteúdos aqui, eles realmente ganham uma significância grande. Agora, é importante a gente observar o seguinte: se realmente o próximo edital, como é de se esperar, traga essas especialidades, é possível que essas matérias elas sejam diferentes e tenham pesos diferentes para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, digamos que o edital traga realmente, se confirme isso que eu estou imaginando, de trazer a área de fiscalização, tributação e arrecadação, a área de finanças públicas e a área de tecnologia da informação. Aquelas matérias que foram importantes de modo geral para o concurso passado, elas mudarão. Então, as matérias que vão ser o peso grande na área de fiscalização, tributação e arrecadação, possível que continue sendo essa, tecnologia da informação talvez com peso menor, a área de finanças públicas, com algumas matérias, obviamente, ali do direito tributário, mas tendendo às matérias da área de finanças e controle, que vocês poderiam utilizar como referência o edital da STN e da CGU, por exemplo. Tá? E a área de tecnologia da informação, obviamente, as matérias básicas, padrões, direito constitucional, administrativo e língua portuguesa, mas daí um peso gigante na área específica, nos conteúdos específicos de tecnologia da informação. Então, Lívia, o que fazer diante desse cenário que muito possivelmente teremos um edital diferente? Então, talvez a gente tenha esse edital agora em dezembro, até dezembro deste ano, com provas ali ainda no primeiro semestre de 2025, com um desenho, um formato diferente em termos de especialidades e em termos de matérias. Vocês podem, nesse momento, começarem a trabalhar aquelas matérias, direito constitucional, direito administrativo ou direito tributário, que sem dúvida terá, né, neste concurso, e aí já tentando ali encaminhar para cada uma dessas especialidades. Se você é da área, vai fazer realmente, seu foco é na área fiscal, você se encaminha realmente para as matérias de contabilidade geral, pública, o direito tributário fortemente, a matéria de auditoria fiscal. Se você tem tendência a escolher a área de controle, você já pode pensar em colocar ali, além do direito constitucional e administrativo, contabilidade pública e direito financeiro. Tá? Se você é da área de tecnologia da informação, além das básicas, língua portuguesa, constitucional e administrativo, você já estuda, já deve estar estudando fortemente
as matérias dos conteúdos específicos, que daí você pode, inclusive, utilizar como referência o último edital da Cefaz Sergipe, que foi bastante robusto no que tange ao conteúdo de tecnologia da informação. Tá? Então, você pode utilizar como referência tanto a Cefaz Sergipe como a Cefaz do Mato Grosso, que serão importantes parâmetros, importantes referências do que você deve estudar para a próxima prova, pensando na especialidade de tecnologia da informação. Tá? Na sequência, vencidas essas matérias, você então vai encaminhando ali para as demais matérias que possivelmente estará, mas com peso muito menor, como é de praxe nas provas da área fiscal, tá? São matérias que sempre estão presentes, mas em geral com peso bastante reduzido, tanto em termos de peso propriamente dito, quanto em termos de número de questões, tá? Como direito civil, penal, empresarial, estatística, raciocínio lógico, tá? Então, são matérias que estão presentes, mas não são significativas, não são decisivas para a sua aprovação. E lembrando que no estudo de vocês devem considerar tanto a parte teórica propriamente dita e doutrinária das matérias, como a leitura da Constituição Federal, principalmente na parte do Sistema Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, a Emenda Constitucional 132 de 2023, que altera o Sistema Tributário Nacional, uma emenda muito importante que alterou o texto da Constituição no que tange ao Sistema Tributário Nacional, além de normas e jurisprudências relativas aos direitos, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, são concursos como esse, tá? De auditor, seja auditor fiscal, seja auditor de controle, eles têm a tendência de cobrar nas suas questões entendimentos jurisprudenciais dos Supremos Tribunais, dos tribunais superiores, como STJ, STF. Então, é muito importante que você conheça e já traga para você, para o seu material de revisão, se for o caso, ou já faça ali realmente algum grupo de questões que abordem esses entendimentos jurisprudenciais. E falando em questões, ponto alto de qualquer preparação, vocês precisam fazer muitos exercícios de cada uma das matérias. Muitos exercícios e muita revisão, tá? Lembrando que se você faz parte da mentoria D7 de 7, todo esse planejamento está todo aberto para você em termos de metas de estudo, de exercícios e de revisão. Todas as metas linkadas com cadernos de questões já mineradas para que você treine desde já e de forma espaçada para que você consolide na sua memória todos os conteúdos de todos os tópicos do edital, dando atenção especial para aqueles de maior incidência e daquelas matérias que são mais relevantes, para que você faça uma preparação o mais ágil e eficiente possível até a data da sua prova. Então, se você realmente quer fazer uma preparação organizada, eficiente, com tudo planejado para você, você vem fazer parte do D7 de 7, o link está na descrição do vídeo, também está no comentário fixado, tá? Aqui eu trago para vocês o mapa da área fiscal, que são concursos da área fiscal que temos previsão de acontecer no próximo biênio, no período de 2024 a 2026, de diversos concursos da área fiscal, tá? Cefaz RN, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Pará, Cefaz Sergipe, tá? Diversos concursos da área fiscal previstos no próximo período. Então, é muito importante que você já inicie a sua preparação o quanto antes para que você esteja pronto, esteja preparado e em condições de fazer uma prova de forma competitiva quando ela acontecer, tá? Se você deseja realmente fazer essa preparação de forma eficiente, planejada, organizada, com todas as suas metas já desenhadas e estruturadas, com links de caderno de questões para cada um dos tópicos do edital e indicações de leituras de cada um dos tópicos, considerando que as bancas costumam utilizar como fonte de elaboração das questões, você vem fazer parte do D7 de 7, para você ter esse acompanhamento completo e acelerar a sua aprovação. Você aponta seu celular para o QR Code, fala com a Luísa, que ela vai conseguir tirar todas as suas dúvidas com relação à mentoria. E você pode escolher o acompanhamento de tempo de 8 semanas, 16 semanas ou 32 semanas, considerando agora até a data da prova, seria bastante interessante
o período de 16 a 32 semanas para que você consiga cumprir todo o planejamento até a data da prova e siga com o acompanhamento até a data da prova, sabendo exatamente em que data que você vai terminar os estudos das suas matérias, considerando a sua carga horária diária de estudo, sendo todo o seu planejamento individualizado e também flexível, considerando as suas necessidades reais, tá? Para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, dominando efetivamente cada um dos conteúdos, cada uma das matérias e desempenhando um bom resultado nas suas questões de cada um dos tópicos do edital e já treinando, à medida em que você avança nos conteúdos, as possíveis questões discursivas que terão no próximo edital, tá? Eu desejo a vocês uma excelente preparação, que vocês realmente se preparem com afinco. É um excelente cargo, excelente oportunidade, não só em termos de remuneração, mas em termos de qualidade de vida, em termos de estado que te proporciona uma boa qualidade de vida. E estamos falando novamente de um cargo de auditor fiscal, que te dá a possibilidade de trabalhar 30 horas semanais, 6 horas diárias. Gente, isso é surreal, né? Então, são 6 horas diárias, 30 horas semanais, para uma remuneração inicial de 16 mil, sem considerar todos os benefícios que o auditor fiscal ele recebe, tá bom? Eu desejo a vocês excelente preparação, desejando realmente fazer um planejamento, fazer um estudo bem eficiente e organizado para esta prova. Você vem fazer parte da mentoria D7 de 7, vai ser um prazer acompanhar a sua preparação, que será extraordinária e vitoriosa, seguramente, para este concurso, tá bem? Fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!